Bom, boa tarde, boa noite. Eu tenho agora a tarefa difícil de ser a última a falar aqui nessa mesa brilhante, onde a gente ouviu assim, gigantes da medicina e da oncologia pediátrica. E eu gostaria então de dividir com vocês um pouco da nossa experiência. Nós sabemos que o câncer infanto-juvenil é um dos exemplos de sucesso hoje em dia na medicina, né? E o Instituto Nacional, o CIR, nos Estados Unidos, mostraram que houve uma diminuição de mais de 50% da mortalidade por câncer em crianças com menos de 20 anos de idade, entre 75 e 2006. E foi observado que a diminuição da mortalidade ela foi mais importante, inclusive, para doenças hematológicas, leucemias, linfomas, tumores gonadais e, realmente, nos tumores sólidos, esse resultado não foi tão bom em muitos tumores, como a gente sabe. Nós vimos também que as taxas de mortalidade no Brasil, elas não diminuíram tanto quanto diminuíram nos países desenvolvidos. Mas, para nós, sempre foi uma grande dúvida qual é o resultado do tratamento das nossas crianças. O que a gente está conseguindo fazer? Quando perguntam para a gente assim, quanto é que cura? Cura 70, mais de 70, entre 70 e 80, mas quanto que a gente cura? Não sei, é difícil a gente falar e por isso, até para começar a pensar sobre o assunto, nós tentamos avaliar qual é o resultado do tratamento nos nossos pacientes. É importante ressaltar que a nossa população de pacientes se restringe a pacientes portadores de tumores sólidos na infância. Então, nós analisamos pacientes com a idade de menos de 16 anos ao diagnóstico, com tumores sólidos. Nós avaliamos todos os pacientes de acordo com a classificação internacional de câncer na infância, que foram matriculados no período de 2003 a 2004. E foram matriculados 290 pacientes e analisados 274, com uma mediana de segmento de 60 meses. Dos tumores que nós observamos, em primeiro lugar, nós tivemos os tumores do sistema nervoso central, correspondeu a 30% dos nossos pacientes, seguido dos sarcomas de partes moles, os tumores renais e os tumores ósseos, como vocês podem ver aqui. Então, em relação às condições sociodemográficas, nós vemos que é importante a gente avaliar, além do sexo, assim, a predominância discreta para o sexo masculino, para a cor branca. A maioria dos pacientes vem do estado do Rio de Janeiro, né? Mas um fato que chama atenção e que nós já víamos isso normalmente, é que a condição socioeconômica dos nossos pacientes. A gente sempre viu que lida com uma população de pacientes muito pobres e realmente, quando fomos analisar, 43% dos pacientes tinham menos de meio salário mínimo, renda per capita, e 18,5% dos pacientes menos de um quarto de salário mínimo de renda per capita mensal. Bom, também analisamos aqui a condição nutricional dos pacientes. Nós observamos que 21,4% dos pacientes se caracterizavam por um estado que nós considerássemos de baixa nutricional. Então, nós avaliamos isso através do índice de massa corporal. Então, 21,4% dos pacientes tinham percentil abaixo de 10. Em relação ao estadio da doença, nós tínhamos que a doença localizada ocorreu em 37,5% dos pacientes, 40% tinham doença avançada e 22,1% doença metastática ao diagnóstico. Com tudo isso, nós avaliamos a sobrevida global desses pacientes em 60 meses e 62% dos pacientes alcançaram uma sobrevida em 60 meses. E quando nós estratificamos os pacientes de acordo com a doença localizada, avançada ou metastática, nós vimos que realmente o resultado foi bem melhor para aqueles pacientes que tinham doença localizada ao diagnóstico, diferente daqueles pacientes com doença metastática ao diagnóstico. Bem, nos indicadores de qualidade do tratamento, os óbitos nos primeiros 30 dias da matrícula, nós tivemos 9 pacientes, que correspondeu a 3,3% dos casos, sendo que 6 desses pacientes chegaram ao centro de tratamento com a doença muito avançada, já tinham perambulado por vários centros de serviços, alguns deles chegaram já direto para ser internados na UTI, insuficiência renal,
e teve um paciente que era usuário de drogas e que tinha carcinoma hepatocelular metastático, então esse caso nem foi tratado, ficou só em cuidado paliativo. E também nós avaliamos o óbito por toxicidade do tratamento, isso ocorreu em 5 pacientes, ocorreu em 1,8% dos casos. Abandono do tratamento ocorreu em 5 pacientes, que correspondeu a 1,8% dos casos. Quando nós analisamos os pacientes com doença, dentro das doenças, né, especificamente as doenças, né, aqueles pacientes que apresentavam doença metastática, nós vimos que nos pacientes, como era de esperar, tumores de sistema nervoso simpático, 44% deles tinham doença metastática, o diagnóstico. Chamou a atenção os tumores ósseos malignos, que 40% deles tinham doença metastática, o diagnóstico. Tumores germinativos, sarcomas de Patmólio, 27%, e os carcinomas também. Então, esses eram os que predominavam. Então, a gente vê que nessa população de pacientes, alguns pacientes tinham realmente a incidência de doença metastática ainda mais evidente. É o que a gente vê no dia a dia, né? Às vezes pacientes, como o doutor Pedrosa mostrou, pacientes com tumor ósseo muito avançado, que muitas vezes o primeiro tratamento já é até a amputação, né? Então, é isso que realmente é o que a gente vê no dia a dia muitas vezes. Quando nós analisamos os tempos, isso a gente tem que lembrar que foi entre 2003 e 2004, não existia ainda nem unidos pela cura assim, atuante. Né? Nós vemos que o tempo da detecção dos sintomas até o primeiro contato médico foi, o tempo mediano foi de 0, ou seja, os pacientes, quando tinham algum sintoma, eles procuram o médico. Né? Agora, o tempo para ele chegar ao centro de tratamento oncológico foi de 92 dias. E mesmo dentro do nosso centro, né, até iniciar o tratamento foi de 25 dias, pensando que a gente, muitas vezes, dentro do centro de tratamento, tem que competir com os serviços de adulto, no sentido de exames de imagem. Então, o tempo total do paciente, do início dos sintomas até ele iniciar o tratamento, foi de 123 dias. Isso foi em 2003, 2004, certamente esse tempo deve estar melhor agora, e nossa intenção é realmente estar reanalisando tudo isso. Quando nós pensamos na população do Rio de Janeiro, nós vemos que, de acordo com já foi publicado que a incidência mediana, né, através de registros de câncer de base populacional no Brasil, de câncer na infância, é de 154 casos por milhão por ano. Então, se espera, de acordo com a população do Rio de Janeiro, que ocorram cerca de 830 casos no estado do Rio de Janeiro e 260 casos no município. Então, logo a gente deve pensar que, de fato, existe uma dificuldade de acesso, que é o que a gente vê todo dia no nosso dia a dia. Com isso, o que a gente vai ver é a doença avançada, uma maior ocupação do leito hospitalar por pacientes com doença avançada, o que leva a uma redução do acesso e a um diagnóstico tardio para outros pacientes. Né? Muitas vezes o paciente está ocupando o leito, outro paciente não entra. Então, com isso a gente tem um ciclo vicioso que perpetua todo esse problema.